Olá, meu nome é Weder, sou orientando o professor Dr. Carlos Alexandre Vieira, tenho como pesquisa de mestrado os efeitos de diferentes volumes de treinamento resistido sobre a qualidade de vida, fadiga, ansiedade, composição corporal e desempenho muscular em sobrevivência do câncer de mama. Se tratando do câncer, a palavra vem do grego, carcinos, que significa caranguejo, isso pelo aspecto morfológico, né, das células, então, alteradas, no qual se desencadeia o câncer. O câncer não é uma doença recente, visto que há relatos, né, de acometimento do câncer em múmias egípcias há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. O câncer não se refere a uma doença apenas, mas a várias delas que têm como característica comum o crescimento anormal das células. Entre as mulheres, as maiores incidências radicam-se, então, na mama, que no Brasil, cerca de 66 mil casos de câncer de mama. Isso reflete no qual a cada 100 mil mulheres, 61 serão acometidas pelo câncer de mama. A etiologia do câncer não está totalmente estabelecida, né, sendo então uma doença multicausal. Nesse sentido, podemos identificar alguns fatores que podem, então, induzir o aparecimento do câncer. Entre eles, por exemplo, né, a má alimentação, o uso excessivo de álcool, no caso o etilismo, o tabagismo, o sedentarismo, obesidade e sobrepeso, o uso de contraceptivos orais e também, em menor proporção, fatores hereditários, né? Diferentes são os tratamentos inerentes ao câncer de mama, sendo que as vias mais comuns seriam, então, a cirurgia, quimioterapia, radioterapia e a terapia hormonal, visto que a utilização de um ou de outro, ou associação de diferentes formas de tratamentos, advém, então, do estadiamento da doença, visto que, se o diagnóstico é feito precocemente, a chance de sobrevida supera os 50%. Né? Se tratando, então, do estadiamento da doença, ele vai de 0 a 4, no qual, quando o estágio é bem inicial, né, quando o tumor ou a célula cancerígena está dentro do ducto mamário, então, são muito pequenas ainda, né, esse tumor, então, ele é classificado como estágio 0 e, a partir do tamanho, do desenvolvimento desse tumor e do comprometimento de células adjacentes, né, eles são, então, classificados em diferentes valores, visto que o estágio 4 já seria, então, um câncer no qual já se tornou invasivo e está também se deslocando para tecido adjacente, né, no qual se tem, então, a metástase. Cerca de 75% de todos os cânceres de mamas são em resposta a receptores hormonais positivos, ou seja, o próprio hormônio produzido desencadeia o aparecimento ou a multiplicação de células cancerígenas. No entanto, pessoas que são receptoras positivas, altos níveis do próprio estrógeno, então ajuda essas células a crescer e se disseminarem. No entanto, essas pessoas que são receptoras positivas, elas são altamente responsivas ao tratamento hormonal. Se tratando do tratamento hormonal, o que se tem de maior utilização, né, se pensando na evitar recidivo, o novo aparecimento da doença, se tem, então, o tamoxifeno e os inibidores de aromatase, né? No qual consiste na utilização de drogas que funcionam impedindo, então, que o estrógeno se ligue às suas células, né, e alimente esse tumor. O tamoxifeno, é considerado um bloqueador seletivo, no qual ele não deixa, então, que esse hormônio se ligue ao seu receptor, né, ou alimente esse tumor, e os inibidores de aromatase impedem a produção do estrógeno.
e é mais utilizado em pessoas no estado de pós-menopausa. Diferentes são os efeitos, né, colaterais advindos de toda a óssea e favorações de osteoporose, osteopenia, a fadiga crônica, linfedema, neuropatias periféricas, alterações na função de passar, então, pela mastectomia, né, desequilíbrios emocionais, seja relacionado à sua imagem corporal, no qual pode ser acometido um processo de ansiedade ou até mesmo uma depressão, doenças no sistema cardiovascular, isso principalmente pessoas que utilizaram a radioterapia, né, devido à sua citotoxicidade, disfunções endócrinas, tromboembolismo, que é muito notificado, principalmente pessoas que fazem uso do tamoxifeno, artralgias, que seriam dores articulares, alopecia, que seria então a queda de cabelo, ganho de peso, entre outras menos reportadas. Cerca de 90% dessas mulheres, após o tratamento ou durante o tratamento, terão pelo menos um tipo de efeito colateral. Sendo assim, 60% dessas mulheres vão manifestar efeitos múltiplos e 30% de todas essas mulheres terão efeitos colaterais tardios. Partindo desse pressuposto, o exercício tem demonstrado efeitos antagônicos, né? Ou seja, que diminui esses efeitos colaterais. Existem estudos, por exemplo, que demonstraram que com a prática de exercício físico se tem uma menor mortalidade, né? O risco de mortalidade e também uma menor chance de recidiva. Outros estudos, por exemplo, demonstram que a prática de exercício físico reduz a fadiga, melhora a qualidade de vida, a funcionalidade e são, então, altamente recomendados. Se tratando do treinamento resistido, existem estudos que já demonstram que o treinamento, além de seguro, né, ele deve sim ser utilizado. Por exemplo, o estudo de Santos é uma revisão sistemática que de fato demonstrou que pessoas acometidas pelo câncer de mama, que faz o tratamento resistido, elas aumentam a força. E sabemos que a força está associada com menor risco de mortalidade por todas as causas. Outros estudos demonstraram melhorias na capacidade funcional. Outros estudos já demonstraram melhorias na composição corporal, seja diminuindo, né, a gordura corporal ou até mesmo aumentando a massa muscular. Há estudos que apresentaram redução da fadiga, da ansiedade e, consequentemente, melhoras na qualidade de vida. Se tratando do treinamento resistido, diferentes variáveis devem ser controladas durante a aplicação do treinamento. Entre elas se tem a intensidade, a frequência semanal, o intervalo de recuperação, a velocidade de execução, ou seja, a cadência, a ordem dos exercícios e o volume. Se tratando do volume de treinamento, ele merece bastante destaque, visto que diferentes estudos vêm corroborar que uma dose mínima de treinamento seria o suficiente para induzir adaptações, principalmente em adultos, né, de idades mais avançadas. Outros demonstram, por exemplo, que não há diferença de se utilizar um treinamento com alto volume ou com baixo volume, se tratando também de marcadores, né, de saúde e melhorias, isso em idosos, e outros estudos que acabam por evidenciar que um volume maior de treinamento seja, então, suficiente para que se tenha, né, resultados otimizados. No entanto, há necessidade de investigações, principalmente em sobrevivência do câncer de mama, se tratando do melhor volume de treinamento. O volume de treinamento pode ser definido, então, pela somatória, né, do número de séries, número de repetições e a carga, melhor dizendo, pela multiplicação dessas variáveis. Sendo assim, a problemática que norteia essa pesquisa consiste em responder ao questionamento: qual seria, então, o melhor volume de treinamento que apresenta melhores adaptações em sobrevivência do câncer de mama sob tratamento hormonioterápico, seja ele com tamoxifeno ou inibidores de aromatase. Justifique-se, então, na possibilidade da contribuição do âmbito das pesquisas na área relacionada à saúde, envolvendo o treinamento resistido, no sentido de se melhorar tanto a qualidade de vida
quanto à recuperação de pacientes sobreviventes do câncer de mama, e, enfim, definir a melhor estratégia no momento da prescrição do treinamento, ou seja, a busca de se encontrar, né, uma dose mínima que seja suficiente para induzir adaptações para esse público em específico, né? O objetivo geral consiste em comparar a hipótese, né? A gente acredita que o treinamento resistido de baixo volume apresente melhoras mais expressivas sobre a força muscular, visto que o treinamento de baixo volume será utilizado uma intensidade, carga maior, porém sem diferença nas demais variáveis ao comparar com o treinamento de alto volume. Nosso estudo tem duração de 8 semanas, aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas, onde foi desenvolvido, de fato, nossa pesquisa. Inicialmente, contactamos cerca de 116 mulheres para a participação de nossa pesquisa. No entanto, quando aplicamos o critério de inclusão e exclusão, né, isso diminuiu para cerca de 22 voluntárias, no qual randomizamos para um dos seguintes grupos: treinamento resistido de alto volume e treinamento resistido de baixo volume. Houve perdas durante toda essa trajetória, visto que é um estudo crônico, né, e isso é normal de acontecer. E, por fim, finalizamos nossa pesquisa com 6 voluntários em treinamento resistido de alto volume e 7 voluntários em treinamento resistido de baixo volume. Aqui estão, então, os dados, né, da característica da nossa amostra, sendo que a idade do treinamento resistido de alto volume foi em torno de 57 anos, e o treinamento resistido de baixo volume cerca de 55 anos, com a estatura média cerca de 1,59 m, o treinamento resistido de alto volume, e 1,58 m, o treinamento resistido de baixo volume. E se tratando do índice de massa corporal, ambos os grupos demonstraram estar dentro dos padrões recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Os critérios de inclusão para a participação do nosso estudo consistiu da seguinte forma: ter histórico de estadiamento da doença, né, entre o estágio 1 e o estágio 3, né, ter uma idade entre 40 a 70 anos, não estar envolvido em nenhum programa regular de exercício nos últimos 6 meses, né, antecedente ao início da pesquisa, ter realizado cirurgia, quimioterapia, radioterapia, ou seja, ter participado de todo esse procedimento e estar sob o uso de hormônio terápico há pelo menos 6 meses, né? E ter liberação médica para a realização do exercício. Esse seria, então, o desenho do nosso estudo, né? No primeiro momento, aplicamos o termo de consentimento livre esclarecido, a anamnese, o IPAC, as medidas subjetivas de ansiedade, fadiga e qualidade de vida, de cerca de 5 dias a 7 dias posterior a isso, fizemos os primeiros testes, se tratando, então, realizamos, então, as medidas antropométricas, né, ou seja, utilizamos o DEXA. Depois de 5 a 7 dias, então, fizemos as avaliações de desempenho, se tratando da força isométrica de preensão manual, da capacidade funcional e também dos testes dinâmicos, né? E depois de 5 a 7 dias, reavaliamos isso novamente para que, posteriormente a isso, iniciamos, então, de fato, a nossa intervenção com duração de 8 semanas. Lembrando que, ao término da última sessão de treinamento, todas as avaliações foram feitas. E tivemos, então, um tempo de cerca de 5 a 7 dias para reavaliarmos na fase final. O protocolo e a ordem dos exercícios foram esses, né? Iniciamos, então, com leg press, posteriormente supino reto, stiff, puxada alta pronada. Recomendamos, então, que esses exercícios fossem utilizados, né, com 3 séries para a falha volitiva, né? E, além disso, utilizamos também o exercício abdominal, né, aquele mais simples possível, somente para que a gente trabalhasse todo o corpo em uma sessão de treinamento,
E lembrando que os intervalos entre os exercícios e as séries foram cerca de 2 minutos, como recomendado por Vieira. E nosso treinamento durou 8 semanas, com apenas uma aplicação por semana, ou seja, uma sessão de treinamento por semana no período de 8 semanas. E toda supervisão foi 1 para 1, ou seja, um profissional de educação física para uma voluntária. Se tratando da composição corporal, utilizamos o DEXA, né, seja para identificar a massa magra, a massa gorda, a densidade mineral óssea, e também para identificar o índice de massa corporal, utilizamos, então, uma balança, né, e um estadiômetro. Se tratando das medidas de desempenho, de força de preensão manual, ou seja, um teste isométrico, né, utilizando as recomendações da Sociedade Americana de Terapia de Mão, no qual essas mulheres teriam 3 tentativas de contração voluntária máxima, alternada entre o lado direito e o lado esquerdo, com um tempo de 1 minuto entre os membros. Os testes de desempenho dinâmico foram realizados pelo teste de 10 repetições máximas, tanto no supino como no leg press, no qual elas tiveram, então, 5 tentativas, sendo que uma e outra por cerca de 3 a 5 minutos. A capacidade funcional foi avaliada pelo teste de sentar e levantar, no qual consiste, dentro de um período de 30 segundos, o maior número de repetições possíveis que a voluntária teria que realizar, né? Então, a gente dava 30 segundos para que essas mulheres fizessem, então, o maior número de repetições sentando e levantando da cadeira. A capacidade funcional também foi avaliada pelo teste Time and Go, ou seja, consiste, então, em uma caminhada em uma distância de 3 metros, ou seja, após o sinal, a voluntária teria que levantar da cadeira, contornar um obstáculo, né, e voltar e sentar na cadeira, e esse tempo era também marcado. O nível de fadiga, utilizamos, então, o questionário de Piper, que é composto por 22 itens subdivididos em 4 dimensões, né, sejam elas afetiva, sensorial, cognitiva e comportamental, e essa escala, então, vai de 0 a 10. A qualidade de vida foi identificada pelo questionário SF36, né, que são 36 perguntas, então, dividida em 8 escalas, né, os 8 domínios, seja ele capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e também a saúde mental. E essa escala vai de 0 a 100, sendo que quanto mais próximo de 100, melhor seria a qualidade de vida. Já a ansiedade, utilizamos o IDAT, IDAT traço e o IDAT estado, no qual o IDAT estado consiste, então, da forma com que a pessoa se sente naquele exato momento, né? E o IDAT traço, então, seria relacionado ao perfil, ou como na maioria das vezes a pessoa se sente, ou seria um traço de personalidade, então, dessa pessoa se tratando a ansiedade, no qual ele também tem uma pontuação que vai de 20 a 80 pontos, e esses valores, quando acima de 80 pontos, já condiz, então, a um estado muito elevado de ansiedade. O nosso protocolo de treinamento, então, foram randomizadas essas mulheres, né, pelo site randomization.com, e foram, então, divididas em 2 grupos, que seria o treinamento resistido de alto volume e o treinamento resistido de baixo volume, visto que as diferenças seriam, então, dentro de margens de repetições, ou seja, o treinamento resistido de alto volume, as voluntárias teriam que chegar à falha evolutiva dentro de uma margem de 12 a 15 repetições. Já o treinamento resistido de baixo volume, essa margem foi cerca de 6 a 8 repetições, o que mostra também que se o volume é aumentado, obrigatoriamente há uma diminuição de carga, ou seja, de intensidade. E de forma inversa também acontece. Se você reduz o volume, logicamente, tendemos a aumentar a carga justamente para que se enquadrasse essas voluntárias dentro dessas margens de repetições. Utilizamos, então, como análise estatísticas, né, Shapiro-Wilk para identificar a normalidade dos dados, a ANOVA 2A para fazer toda a análise
de nossos dados. Bonferroni, isso para dados paramétricos, e Friedman para dados não paramétricos. Utilizamos, então, o Correm para identificar tamanho e efeito, né, de nossos dados, e levamos como significância um P menor que 0,05, e toda a nossa estatística foi realizada, então, pelo SPSS. Se tratando dos resultados, né, não encontramos diferença significativa em nenhum dos grupos, ou seja, a forma com que elas iniciaram, elas terminaram, não tivemos nenhuma alteração se tratando da qualidade de vida, independente, então, do protocolo utilizado. A fadiga geral, apesar de os gráficos demonstrarem uma pequena redução, isso não foi estatisticamente significativo, mas elas iniciaram com nível médio de fadiga e, por ser uma variável categórica, elas se mantiveram na mesma categoria, mesmo tendendo a ter uma leve diminuição, ou seja, elas iniciaram com nível médio de fadiga e assim terminaram. Se tratando, então, dos níveis de ansiedade, não houve nenhuma modificação também, nem na ansiedade estado e também na ansiedade traço. Lembrando que, se tratando da ansiedade estado, elas iniciaram com valores muito baixos, né? E assim permaneceram. E diferentes estudos têm demonstrado que, se você inicia uma intervenção com uma ansiedade alta, o exercício tende a diminuir. No entanto, o que encontramos foi que, pelo motivo, talvez, de elas já iniciarem as intervenções com nível baixo de fadiga, isso não foi tão expressivo. Se tratando dos marcadores de personalidade, né, o marcador traço, também não houve nenhuma modificação e elas iniciaram com nível moderado de ansiedade e, assim, concluíram as intervenções. No teste sentar e levantar também não encontramos modificações, apesar de ter tido uma leve melhora, né, se tratando do número de repetições, mas estatisticamente não tivemos nenhuma diferença. O teste de caminhada, ou seja, melhor dizendo, o time pegou, né, do qual o marcador de agilidade, também velocidade de marcha, e nossos dados demonstraram que o treinamento resistido, quando realizado com baixo volume, foi superior para, então, melhorar esse marcador. Ou seja, elas conseguiram reduzir o tempo para concluir, então, esse teste, o que não foi visto no grupo que utilizou o treinamento resistido de alto volume. Se tratando da análise da composição corporal, já era de se esperar, visto que não houve nenhum controle alimentar e também, por nossa intervenção, ter um período apenas de 8 semanas, com apenas uma sessão de treinamento por semana, então não encontramos nenhuma diferença significativa se tratando de marcadores da composição corporal, seja na massa corporal total, na massa magra, na massa gorda, no percentual de gordura, na densidade mineral óssea total, na densidade mineral óssea da coluna, do fêmur direito e também do fêmur esquerdo. No entanto, quando analisamos, então, um teste dinâmico, tratando do supino para membros superiores e o leg press para membros inferiores, o que foi visto que, se tratando, então, de um gráfico individualizado, né, da figura individualizada, é possível, então, identificarmos que todas as voluntárias obtiveram melhoras, seja no leg press, seja ele no supino. No entanto, se tratando de valores estatisticamente significativos, somente o treinamento resistido de baixo volume conseguiu, de fato, então, ter melhoras significativas comparado ao momento baseline, ou seja, os valores iniciais. Isso para o leg press. E se tratando do supino, ou seja, do exercício para membro superior, não houve modificações significativas em nenhum dos protocolos, apesar de que é notável que houve melhoras. Sendo assim, resolvemos, então, identificar valores percentuais. E o que podemos identificar foi que o treinamento resistido de alto volume promoveu uma melhora cerca de 27%, se tratando do supino reto.
Já o treinamento de baixo volume, obtivemos uma melhora de cerca de 26%. Já para membros inferiores, se tratando então do leg press, o treinamento resistido de alto volume obteve uma melhora de 30%. Já o treinamento resistido de baixo volume, uma melhora de cerca de 49%. Sendo assim, se tratando da qualidade de vida, não encontramos alterações significativas, né, como já foi apresentado anteriormente, o que vai de encontro aos estudos realizados por Cezek, Arabic e Hangstrom em 2016, no qual todos eles encontraram melhorias na qualidade de vida após o final da intervenção. No entanto, vale ressaltar que nossa intervenção teve um período apenas de 8 semanas. Já os estudos aqui citados tiveram duração de 12 semanas e é possível que um tempo maior de intervenção associado com a frequência maior de treinamento possa, a longo prazo, induzir diferenças, né, ou melhoras significativas. Se tratando da fadiga, não encontramos alterações também significativas, o que vai de encontro com o estudo de Smith, de Serra, de Hankson, mais uma vez, no qual reportaram, então, reduções de fadiga geral, isso posteriormente ao término das intervenções. E, mais uma vez, a duração desses estudos foram superiores a 12 semanas, ao contrário de nossa pesquisa, que teve duração de apenas 8 semanas. Lembrando que, mais uma vez, o nível de fadiga foi identificado como médio, ou seja, não seria também uma fadiga tão acentuada. E assim elas continuaram. O que podemos identificar diante disso é que o treinamento também não traz prejuízos se tratando de marcadores de fadiga. Já se tratando de ansiedade, não encontramos alterações significativas, como mostrado antes, né? Já estudo de Lowe e de Sasso encontraram reduções significativas, que mais uma vez vai de encontro aos nossos estudos. Mas isso foi identificado principalmente para indivíduos com piores sintomas iniciais. E mais uma vez, se você começa uma intervenção com um dos marcadores muito elevado, é normal que haja uma curva mais acentuada, né, no qual foi encontrado nesse primeiro estudo de Sasso. E lembrando, mais uma vez, que os níveis de ansiedade de nosso estudo foram identificados como baixo e moderado, respectivamente, para estado de ansiedade e traço de ansiedade. Se tratando do teste sentar e levantar, não encontramos alterações significativas também, né, que vai de encontro, com o estudo de Dong, estudiosos chineses, que encontraram melhoras no teste sentar e levantar após 12 semanas. No entanto, se tratando de valores iniciais, o estudo de Dong viu que essas mulheres estavam mais fragilizadas. E, de acordo com os Santos, o que foi demonstrado que elas continuaram, né, com esses valores normativos referente à idade. No teste TUG, somente o treinamento de baixo volume teve melhoria significativa, como já apresentado antes, que corrobora com o estudo de Camilo, que diz que a força é um dos principais mecanismos responsáveis pelo equilíbrio. Ou seja, se trata de especificidade do treinamento, quem utilizou cargas superiores conseguiu, de fato, ter uma melhora de força para membros inferiores, e isso refletiu então, no teste de agilidade, que avaliou também a velocidade de marcha, né? Então, é possível que a especificidade do treinamento possa ter contribuído para um melhor equilíbrio e, consequentemente, uma maior performance no teste, então, TUG. A combustão corporal, não encontramos diferenças, como já pontuado anteriormente. No entanto, Simona Vice, né, encontrou que até 6 meses de intervenção não é possível ter, então, melhorias se tratando da composição corporal, visto que com 6 meses de intervenção, eles não encontraram modificações significativas na composição corporal. No entanto, Thomas demonstraram melhorias, mas isso foi com 12 meses de intervenção, ou seja, após 1 ano de intervenção, eles encontraram, sim, que o treinamento contribui
para melhorias da composição corporal. No entanto, além do treinamento resistido, eles utilizaram também exercícios aeróbios, né? Ou seja, foi um treinamento, uma intervenção no qual utilizou o treinamento resistido associado com exercício de caráter aeróbio. E mais uma vez, né, como já dito, que era de se esperar pelo tempo de intervenção, pela frequência semanal e também por não haver nenhum controle alimentar. Se tratando da força de preensão manual, que é o marcador de força geral, não encontramos alterações também significativa. No entanto, acreditamos, e isso é corroborado no estudo de Bunker, que demonstra que não existe um efeito de transição entre o treinamento da análise, né, do teste, de treinar musculação, né, e aumentar, assim, a força de preensão manual. Já o supino, não encontramos diferenças significativas, né, no entanto, o estudo de Melissa identificou, sim, que intervenções utilizando exercício para a cadeia superior pode, sim, aumentar a força dos membros superiores. Isso em um estudo que ela utilizou, desculpa, não ela, né, que foi utilizado na seguinte maneira: eles pegaram mulheres que tiveram feito mastectomia, né, unilateral, e identificaram que a aplicação do treinamento resistido, ele pode sim ter um equilíbrio de força entre os dois membros, ou seja, além de uma melhor funcionalidade, eles tiveram um melhor equilíbrio se tratando de força do membro acometido pelo câncer, pela cirurgia e o membro saudável. Visto que não encontramos modificações significativas, mas o que foi evidenciado através de valores percentuais foi que houve um aumento de cerca de 27% no treinamento resistido de alto volume e cerca de 26% no treinamento resistido de baixo volume. E esse não aumento também pode ser justificado diante do estudo de Dong, que demonstrou que essas mulheres têm medo na hora de ser, então, testadas. Ou seja, já que um teste de 10 repetições máximas, logicamente, há um incremento de carga. E essas mulheres têm medo, então, de realizar o exercício, talvez se pensando em problemas futuros ou até mesmo aparecimento de linfedema. Então, essa restrição em utilizar sobrecargas, talvez pode ser um viés que não encontramos, de fato, então, melhorias significativas. Vale ressaltar também, se tratando de o tamanho efeito, né? Todos os grupos, apesar de não tivermos diferenças significativas, tanto o treinamento resistido de alto volume como o treinamento resistido de baixo volume, tivemos um efeito, um tamanho efeito tido como grande, ou seja, foi superior a 1. E isso, clinicamente, é significativo. Tem uma relevância clínica muito grande. Se tratando do leg press, somente o treinamento resistido de baixo volume obteve alterações significativas, né, que corrobora parcialmente com o estudo de Santos, no qual ele demonstra que uma sessão semanal de intervenção do treinamento resistido é suficiente para se ter melhoras, se tratando, então, do aumento da força, né. No entanto, mais uma vez, vale ressaltar que o treinamento resistido de alto volume, não tivemos valores significativos, no entanto, houve um aumento de cerca de 30% comparado aos valores baseline. E, mais uma vez, se tratando do tamanho efeito dessas modificações, todos, independente do grupo, tiveram tamanho efeito tido como grande. E, mais uma vez, clinicamente, isso é bastante relevante. Uma das principais limitações, sabemos então que nenhum estudo é isento de limitações, né? O nosso, por exemplo, demonstrou que o baixo número amostral pode sim ter influenciado os resultados, ou seja, com um número maior amostral, poderíamos ter diferenças estatisticamente significativas em diferentes variáveis. Outra limitação seria o tempo de intervenção, visto que utilizamos apenas 8 semanas de intervenção,
com uma sessão de treinamento semanal. Isso reflete, então, que essas mulheres tiveram apenas 8 sessões de treinamento. E também por não tivermos um controle alimentar. Isso sim pode ser um fator limitante, no qual, principalmente se tratando da composição corporal, possa ter sua interferência. Sendo assim, essa é a nossa pesquisa, e concluímos da seguinte forma, que é possível que o treinamento resistido de baixo volume é superior em promover maiores adaptações inerentes ao aumento da força de membros inferiores e, consequentemente, se aumenta a força de membros inferiores, se consegue melhorar a capacidade funcional. Ok? Muito obrigado.